Recentemente aconteceu em Brasília um seminário organizado pela OAB-DF para discutir direito aduaneiro, que contou inclusive com a participação de especialistas de diversos países. Nós convidamos o organizador do seminário, o Dr. Vilfrido Augusto Marques, para falar sobre o tema e fazer um resumo do que foi esse debate. Dr. Vilfrido, por que discutir política aduaneira? Esse momento que o mundo vive, da globalização da economia, eliminou fronteiras. Nós vivemos a fase de, ideologicamente, os países estão se unindo, economicamente, financeiramente. E o que faz a relação internacional são os negócios. Então, nós assumimos, já pela segunda vez, a Comissão de Relações Internacionais da OAB, a Comissão de Relações com o objetivo de qualificar, de mostrar aos advogados brasileiros e brasileiros o grande nicho de mercado de trabalho moderno que existe nessa atividade. Porque as relações institucionais, essas são desenvolvidas pelo Ministério das Relações Exteriores, a nível de governo. Mas as relações comerciais, e aí eu repito, negociais, que aproximam os países e que efetivamente fazem acontecer essa relação, os advogados, os empresários de um modo geral, ficam um pouco distantes pelas dificuldades de idioma, de distância, uma carência muito grande de estímulo a profissionais que se envolvam com essas atividades. Então, essa Comissão de Relações Internacionais, nós objetivamos com ela, e temos feito isso em vários momentos, aproximar o advogado do corpo diplomático, dos organismos internacionais, permitir que se fale que em Brasília existem profissionais qualificados para essa relação, para instrumentalizar essa política de negócios internacionais. Então, e como é que foi o debate em si? Assim, que pontos o senhor destacaria desse seminário? Olha, foi muito interessante porque nós montamos uma parceria com a Embaixada da Bélgica. Aliás, é importante destacar o trabalho que o atual embaixador Joseph Metz realiza com vários segmentos da sociedade brasileira. E ele, quando nós sugerimos, porque a Bélgica é, na Europa e para o mundo, um exemplo dessas facilidades de modernidade, de mecanismos que facilitam com rapidez, com agilidade, a troca, a venda, são os maiores portos do mundo, a mercadoria atravessa a Europa sem parar sequer em qualquer posto, em qualquer fronteira. Ninguém carimba documento. Aqui, para você ir para Goiânia, você precisa levar 4 carimbos numa nota fiscal. Então, isso falando em tributos nacionais. Imagine as dificuldades que existem para importar e exportar. Então, esse é um outro capítulo, mas, de qualquer forma, por que esse interesse? Há necessidade de eliminar essas dificuldades. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca. Nós somos, na América, líder. Nós somos os maiores produtores de carne do mundo, o maior produtor de soja do mundo. Nós somos, então, carne de aves, de suínos. Então, de eletrodomésticos, de produtos, uma pena que ainda não produtos de altíssima qualidade científica ainda, mas temos aviação. Todas essas mercadorias, esses produtos, eles passam por um processo muito longo de exportação ou de importação. E o primeiro interlocutor que qualquer importador ou exportador necessita nessa cadeia é o advogado. Sei.
Então foi uma coisa voltada para o público especializado nesse ramo da advocacia. Seria ótimo se fosse já especializado. Nós, com isso, queremos e conseguimos despertar o interesse de professores, de alunos, especialmente do corpo diplomático, que encontrou na OAB um interlocutor. Nós levamos, com essa parceria com a Embaixada da Bélgica, levamos a França, Itália, Espanha, vários países africanos que foram participar, inclusive palestrando conosco. Né? A Bélgica, levamos o secretário adjunto da Receita Federal especializado na matéria aduaneira, levamos um juiz do Mercosul e o presidente do Conselho Federal da Ordem, que foi exatamente destacar a necessidade da segurança jurídica e da necessidade de adaptar, de qualificar os advogados para essa atividade. O presidente da Ordem, ouvindo e vendo o movimento, ele é um político muito sensível e hábil, ele já nos convocou para cursos na área aduaneira em Brasília. Sentiu a receptividade não só do corpo diplomático, quanto daqueles alunos e profissionais liberais que participaram do evento. Então, também já nos provocou sobre a possibilidade de montarmos um curso de formação na área aduaneira. E a questão da legislação, houve uma comparação entre as legislações dos diversos países? É incomparável. Do ponto de vista nossa, está atrasado, nós temos o senhor diria? Muito atrasados. Nós temos um emaranhado e as dificuldades muito grandes do CNPJ, a necessidade de comprovação, de previdência, de recolhimentos, de taxas, de impostos, de tributos. Então, há uma demora muito grande e, enquanto eu lhe disse no início, não é, com isso, em hipótese alguma, eu estaria denegrindo a imagem nem a administração de quem quer que seja. É um sistema que existe atrasado. Daí o interesse. Eu, quando sugeri e convidei alguns professores de universidades e alguns colegas da nossa comissão, sugeri o tema, por que o direito aduaneiro? Ele é fundamental na movimentação, no trânsito de pessoas, de mercadorias, de documentos, na entrada e saída. E isso é liberdade de ir e vir. Ou seja, além das mercadorias, também a questão da migração e da imigração. Sim, também falamos sobre isso. E esse nós já estamos preparando para as Olimpíadas, em parceria com a Interpol. Nós estamos já iniciamos as tratativas para uma cartilha que será ofertada àqueles que virão participar das Olimpíadas, como nós queríamos fazer, mas pela falta de tempo não conseguimos com a Copa do Mundo. Então nós criamos juizados especiais nos estádios, nos aeroportos, porque é fundamental ter a orientação de quem participa, vem de um outro país e aqui não se submeter a situações constrangedoras, né, de não saber com quem falar, documentos. Então, essa é uma preocupação muito grande que nós temos e já estamos preparando para as Olimpíadas, preparando já um grupo que irá editar uma cartilha em vários idiomas, onde nós possamos facilitar a entrada, a saída, deslocamento de bagagem, de pessoas, de pagamento de impostos, enfim, de trânsito das pessoas, como acontece em todos os países do mundo. Veja bem, nós temos aqui no Brasil, e ainda que isso possa parecer uma crítica, e eu gostaria que fosse assim entendido, nós somos um país que estamos num contexto de 600 milhões, 700 milhões de pessoas que falam português. Nós somos o único país do mundo que pratica o real. O único país do mundo que tem uma moeda que só nós praticamos. Nós temos uma legislação financeira, bancária e comercial
retrógrado. O nosso código comercial ele é de 1850. Então, nós vivemos, e o país tem, na outra ponta, uma atividade que o mundo admira e acredita, que é produção de alimentos, a facilidade de relação, a criatividade, a música, a alegria, enfim, tem grandes situações que são altamente favoráveis, mas em termos de legislação, de estrutura, porque o hino nacional, o idioma, a moeda são símbolos nacionais. Ora, os nossos estão muito defasados da realidade brasileira, de um povo jovem, 200 milhões de habitantes, otimista, que está construindo uma grande nação. Então nós precisamos preparar, qualificar, principalmente os jovens advogados, para esse mistério, para tentar romper essa crosta que nós vivemos. O senhor considera, então, que o direito aduaneiro deveria constar como um dos pontos mais importantes da almejada reforma tributária, que se fala muito e que nunca saiu do plano das intenções? E nós continuamos tendo muita dificuldade. Com certeza, ele é um dos itens que deveria compor essa reforma. E ela não acontece por razões muito pequenas, porque a necessidade de uma reforma no Brasil ela é fundamental tanto quanto a reforma política. Nós temos essas duas reformas que hoje elas atrapalham, atrasam muito sobre todos os aspectos. A falta delas. A falta dessas reformas. Então nós temos a reforma tributária, essa é fundamental, porque ela é desumana. Ela é desleal, ela tributa da mesma maneira quem não ganha nada, quem precisa comer os alimentos de quem ganha um salário, ele é tributado da mesma maneira de quem tem uma indústria que fatura bilhões por ano. Então, esse é um capítulo que nós temos que tentar vencer para modernizar. E o custo Brasil, essas dificuldades que nós encontramos na importação, na exportação, que produzimos com qualidade, com quantidade, com situações que todos sabemos da grande vocação do país, que é o agronegócio. Nós produzimos alimentos, o mundo precisa comer no mínimo 3 vezes ao dia. E nós precisamos produzir, e quem tem condições de clima, topografia, de mão de obra, de energia, de calor, no mundo é o Brasil. Nós conseguimos esse ano passado já superar os Estados Unidos. Ultrapassamos 100 milhões de toneladas, 90 milhões de toneladas de soja. Já conseguimos superar os Estados Unidos. E eles não têm mais área para crescer. Nós temos no mínimo 40%. O senhor considera então que esse cipoal de normas retrógradas impede o avanço também do agronegócio? Sim, interfere. O custo do Brasil... Como essa questão é discutida no âmbito do Mercosul? Nós temos... muito boa pergunta. Nós temos vizinhos com quem nós deveríamos ter as melhores relações de trocas de informação, de facilidades de venda, de compra, de trânsito, e não existe nada disso. Então, esse bloco que é o Mercosul, enquanto no mundo inteiro países fazem os acordos comerciais, o Chile, esse ano passado, fez 9 ou 12 grandes acordos comerciais que facilitam eliminam as dificuldades de fronteira, de tributos, as dificuldades alfandegárias, de burocracia. Nós estamos há alguns anos sem realizar sequer um único acordo internacional. Então, o Mercosul tem politicamente um momento que é muito difícil porque ele está totalmente dividido. A ideia do bloco marchar junto, eliminando as fronteiras, nós vamos à China,
a Indonésia, a Austrália, Nova Zelândia, buscar parceiros de fazer negócios e não intensificamos as nossas relações com o Paraguai, com a Bolívia, com a Argentina, com o Uruguai e agora com a Venezuela. Nessas relações, nós só temos dificuldades. Poucas são as facilidades. Na contramão, também os países vivem dificuldades. A Venezuela atravessa uma crise política muito séria, a Argentina, da mesma maneira, já foi a quarta economia do mundo, hoje está totalmente empobrecida, desorganizada. Então, quando nós teríamos que nos unir para juntos tentarmos superar essas dificuldades, que é o espírito, que é a razão de ser do Mercosul, dos blocos econômicos, políticos, nós, cada um, continuamos correndo por um lado, tentando resolver os seus problemas, os nossos problemas. Então, se eu entendi bem, quer dizer, além de no Brasil, de forma geral, essa ser uma questão ainda incipiente, ou seja, necessariamente dentro de uma reforma tributária almejada e não praticada, também no âmbito do Mercosul esse é um assunto não resolvido. Sim, com certeza. A questão de uma política aduaneira que provoque uma integração maior entre os mercados. Nós tivemos há pouco tempo uma visita que nós fazíamos ao prefeito de Foz do Iguaçu, tentando para um congresso internacional de advogados, e nós queríamos nós íamos jantar na Argentina, né? E um dos membros da delegação não pôde porque ele só tinha carteira da ordem. Uhum. E só é possível isso com a carteira de identidade civil. Uhum. Então, é um pequeno exemplo, mas que mostra o que é o trânsito. Por exemplo, aquela região só avançando um pouco nessa sua colocação, nesse quesito, as três fronteiras, Paraguai, Argentina e Brasil, na região de Foz do Iguaçu, eles têm cada um comportamento de resolver seus problemas, suas situações econômicas, sua remessa de dinheiro e volta. Em qualquer movimento que se fizesse para criar ali uma fronteira livre para os três países, uma legislação onde pudesse haver uma circulação de valores, de mercadoria, de pessoas, só beneficiaria o conjunto. Sim. E, ao contrário, nenhum movimento é feito nesse sentido. E existem propostas tramitando já no Congresso que indiquem essa direção de uma menor burocracia, de uma maior liberalização dos comércios via uma política de aduana mais liberal? Eu conheço um trabalho do deputado Rubem Bueno propondo as três fronteiras, unificação das fronteiras. Há muito tempo atrás, trabalho do senador Álvaro Dias, uma proposta de zona de livre comércio. Então, existem alguns projetos que precisam ser encaminhados, trabalhados, e vão, com isso, eliminando aquilo que nós chamamos de nó estrutural. Tem um nó que nós precisamos tirar, estrutural. Nada vai acontecer enquanto não desatar aquele nó. São pequenos, e na medida que isso for acontecendo, que eles forem eliminados, há um progresso, porque a atividade econômica, o fenômeno econômico, ele é sociológico, talvez o mais importante para o ser humano. Ele permite que haja uma distribuição de renda, haja uma satisfação, que haja que o resultado daquilo seja distribuído, seja disseminado. E ele acontece com muita facilidade, porque todos se interessam em resolver. Não é difícil. E se o senhor fosse citar um modelo, que modelo o senhor citaria? O modelo do mercado comum europeu, por exemplo? Sim, é interessante. Nós podemos, analisando esse modelo, eles têm grandes dificuldades, né? A Grécia, Portugal, a Espanha,
cada um com as suas dificuldades, com as suas características de povo, de idioma, de dinheiro, de economia, não conseguem fazer com que a Comunidade Econômica Europeia, o mercado comum europeu, seja igual, né? Haja diferenças, haja divergências. A Alemanha bate muito de frente com a França, enfim, ainda depois de quantos séculos que eles estão tentando fazer isso. Imagine nós, na América do Sul, com as diferenças de étnicas que nós temos, de ainda os índios participando, enfim, com todo respeito, eu sou índio, eu tenho origem guarani, com com todo orgulho disso, mas imagine nós aqui com as dificuldades. Sim, é um modelo, é um exemplo, né, de que nós poderíamos seguir. Nós temos que tentar montar um bloco onde haja principalmente o espírito de solidariedade, haja companheirismo, que as diferenças sejam... Por exemplo, eu tenho muito boa relação, tenho um trabalho profissional e pessoal com o Paraguai. O Paraguai é um país de 3 milhões de habitantes, 400 mil quilômetros quadrados, no centro da América do Sul. Semelhante em termos de logística e desenvolvimento, o que poderia ser copiado de Dubai e Singapura. São duas regiões do mundo que centralizam as atividades financeiras, econômicas, negociais daquelas regiões. O Paraguai tem todas as condições para isso. É um país com riqueza, com facilidade de administração, uma população pequena e poderia servir para ajudar. No entanto, passa também por sérias dificuldades de ordem econômica, política, financeira. Então, nós estamos aqui nos propondo a falar sobre dificuldades. O que nos estimula são as possibilidades que existem de crescimento, desenvolvimento, e, para isso, nós precisamos qualificar as pessoas. Por isso, a Ordem dos Advogados em Brasília, num trabalho de convencimento, muita disposição dos presidentes da Estefânia, do Ibanez, do presidente do Conselho Federal, eles estão muito sensíveis a esses argumentos. Nós precisamos qualificar o jovem para essas atividades. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço. Vamos continuar acompanhando esse tema, especialmente esperando que está se pensando que, além da reforma política, a reforma tributária também deva entrar novamente na pauta do Congresso Nacional. Sobre isso, nós oportunamente encaminharemos a você um trabalho que nós o presidente do Conselho Federal criou uma comissão especial de defesa da cidadania tributária. Muito bem. Os advogados estão ouvindo todos os setores da sociedade para, através de uma emenda constitucional, propor ao Congresso uma alteração que seria um plano tributário nacional. Pois então, esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, nos interessa acompanhar nós aqui da TV Senado. Iremos lhe municiar com isso. Muito obrigado. Bom, obrigado. Chegamos ao final da nossa conversa com o Dr. Vilfrido Augusto Marques, que é diretor da Comissão de Relações Exteriores da OAB-DF. E nossa conversa foi sobre política aduaneira. Quero registrar o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Quem quiser encaminhar sugestões ou comentários, deve seguir um desses caminhos. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.